Fala galera, nós estamos começando aqui um vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial e vamos falar sobre as partes mais importantes, com a introdução, o desenvolvimento e as causas da Segunda Guerra Mundial. Começando, a Guerra Mundial foi um conflito que não começa sem importantes causas ou motivos. Nós podemos dizer que vários fatores influenciaram o início deste conflito, que iniciou na Europa e rapidamente espalhou-se pela África e Ásia. Um dos motivos mais importantes foi o surgimento na década de 1930, na Europa, de governos totalitários com fortes objetivos militaristas e expansionistas. Na Alemanha surgiu o nazismo, que era liderado pelo Hitler, e que pretendia expandir o território alemão desrespeitando o Tratado de Versalhes, inclusive reconquistando territórios perdidos na Primeira Guerra. Na Itália também ocorreu o mesmo. Estava crescendo o partido fascista, que era liderado por Benito Mussolini, e se tornou o Duce da Itália, com poderes sem limites. Tanto a Itália quanto a Alemanha, eles passavam por uma grave crise econômica no início da década de 1930, com milhões de cidadãos sem emprego. Uma das soluções tomadas pelos governos fascistas desses países foi a industrialização de equipamentos bélicos, ou seja, armamentos, aviões de guerra, navio, tanque, etc. Na Ásia e o Japão também possuía forte desejo de expandir seus domínios para territórios vizinhos e ilhas da região. Estes três países, com objetivos expansionistas, uniram-se e formaram o Eixo. O Eixo não foi nada mais que um acordo com fortes características militares e com planos de conquista elaborados em comum acordo. O marco inicial ocorreu no ano de 1930, quando o exército alemão invadiu a Polônia. De imediato, a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha, de acordo com a política de alianças militares existentes na época. Então se formaram dois grupos, os aliados, que eram liderados pela Inglaterra, União Soviética, França e Estados Unidos, e o Eixo, que era Alemanha, Itália e Japão. Agora vamos para a parte do desenvolvimento e os fatos históricos importantes. O período de 1939 a 1941 foi marcado por vitórias do Eixo, liderada pelas forças armadas da Alemanha, que conquistou o norte da França, Iugoslávia, Polônia, Ucrânia, Noruega e territórios no norte da África. O Japão anexou a Manchúria, enquanto a Itália conquistava a Albânia e territórios da Líbia. Em 1941, o Japão ataca a base militar norte-americana de Pearl Harbor, no Oceano Pacífico do Havaí, e após esse fato considerado, foi uma traição pelos norte-americanos. Os Estados Unidos entraram no conflito ao lado das forças aliadas. De 1941 a 1945, ocorrem as derrotas do Eixo, que foram iniciadas com as perdas sofridas pelos alemães no rigoroso inverno russo. Nesse período, ocorre uma regressão das forças do Eixo que sofrem derrotas seguidas. Com a entrada dos Estados Unidos, os aliados ganharam força nas frentes das batalhas. O Brasil participa diretamente, enviando para a Itália, região do Monte Cassino, os pracinhas da FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira. Os cerca de 25 mil soldados brasileiros conquistam a região, somando uma importante vitória ao lado dos aliados. E agora, nesse breve resumo, vamos partir para o final e as consequências. Esse importante e triste conflito terminou somente no ano de 1945, com a rendição da Alemanha e Itália. O Japão foi o último país a assinar o Tratado de Rendição e ainda sofreu um ataque dos Estados Unidos, que despejou as bombas atômicas sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki. Foi uma ação desnecessária que provocou a morte de milhares de cidadãos japoneses inocentes, deixando um rastro de destruição nessas cidades. Os prejuízos da Segunda Guerra Mundial foram enormes, principalmente para os países derrotados. Foram milhões de mortos e feridos, cidades destruídas, indústrias, zonas rurais atrasadas e dívidas incalculáveis. O racismo esteve presente e deixou uma ferida grave, principalmente na Alemanha, onde os nazistas mandaram para campos de concentração e mataram aproximadamente 6 milhões de judeus. E com o final desse conflito, em 1945, foi criada a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, cujo objetivo principal seria a manutenção da paz entre as nações. Inicia também um período conhecido como Guerra Fria, colocando agora em lados opostos, Estados Unidos e União Soviética, uma disputa geopolítica entre o capitalismo norte-americano e o socialismo soviético, onde ambos os países buscavam ampliar suas áreas de influência sem entrar em conflitos armados. A Guerra Fria foi determinada